Pessoal, e agora a gente vai ver aqui como é que são feitos os cálculos na HP12C para o regime de capitalização simples, juros simples. Então, por exemplo, se eu quero calcular os juros do período, né, se eu fosse fazer isso na mão, eu teria que usar essa fórmula aqui, ou pelo menos entender, né, como é que se faz à mão. Então, por exemplo, se o meu valor presente ele é de R$ 1.000, a minha taxa de juros é de 1% ao mês, né, e a gente tem que lembrar que 1% é a mesma coisa que 1 dividido por 100, isso daqui dá 0,01, tá? 0,01. Multiplicado pelo período, que são os 12 meses. Fazendo essa conta na fórmula, eu vou ter o total de 120. Como é que eu faço na HP12C? Eu vou colocar 1.000, Enter, que é o meu valor presente, 0,01 de 1%, x, né, de multiplicado, 12x, que é o período. E aí eu vou ter o total aqui de juros, que é 120, tá? Se eu quiser, eu também posso fazer essa divisão, 1 por 100 aqui na calculadora, né? Limpo o registro, FCLX, posso pegar 1, Enter aqui, 100 dividido, isso vai dar 0,01. Tá? Só adiciona mais um passo aqui na conta. Bom, e se eu quiser calcular o meu valor futuro na HP12C? Daí eu quero a soma com os juros, né? O valor presente mais os juros somados. Se eu fosse fazer manualmente através da fórmula, eu teria que fazer dessa forma aqui. Mas fazendo na HP12C, eu vou colocar 1.000, Enter, 0,01, Enter, tá? Dessa vez é Enter aqui. 12x, que é o período. 1 mais, para eu ter esse 1,12 que eu tenho aqui da fórmula, 1.000x, tá? Vai dar aqui o total de 1.120. E se eu quiser calcular o valor presente, tá? Vamos supor que o enunciado do exercício, ele me deu o valor futuro, que é 1.120. E aí eu quero saber qual que é o meu valor presente, considerando uma taxa de 1% e o período aqui de 12 meses. Limpo o registro aqui, vamos para HP12C, porque se eu fosse fazer na fórmula, né, eu teria que fazer dessa forma aqui. Mas na HP12C é 1.120 que eu tenho, que é o valor futuro, Enter, 0,01, Enter, né, de 1%, 12x, 1 mais, para eu ter o fatorzinho aqui de 1,12, e por fim eu vou clicar aqui no dividido. E isso daqui vai me dar o valor presente, que são os R$ 1.000. E pessoal, como é que eu faço para calcular na HP12C a capitalização composta, né, os juros compostos? Então, se eu for calcular os juros na capitalização composta, eu tenho essa fórmula aqui, tá? Então, por exemplo, para um capital de R$ 1.000, considerando uma taxa de 1% ao mês e 12 meses, eu vou ter os juros de 126,83 aproximadamente, tá? Bom, fazendo HP12C é mais tranquilo, não preciso saber a fórmula aqui. Eu vou colocar 1.000, né? Vamos limpar o registro primeiro. FCLX, limpei. 1.000, tá? Entro aqui com CHS para mudar esse sinal, né? Para que no final ele me retorne um valor positivo. Então, 1.000 CHS PV, 1 I, que é a minha taxa de juros, 12 N, que é o período que eu tenho, né? Que são esses 12 meses, e clico aqui no FV, tá? Aí ele me deu, notem, aqui ele me deu o valor futuro, mas eu quero os juros. Aí eu vou ter que retirar aqui o valor presente, tá? Eu vou fazer 1.000 CHS para deixar negativo, mais, e ele vai me dar aqui, né, 126,82,5, que dá aproximadamente 126,83, tá? Então, vejam que a gente trabalha mais com essa parte do canto superior esquerdo aqui da HP12C, né? Com aquelas teclas ali. Calculando o valor futuro agora, tá? Eu não quero só os juros, eu quero o meu valor presente, mas os juros do período. Isso vai dar 1.126,83. Limpo aqui os registros, FCLX, vou colocar 1.000 CHS PV, a gente até já fez, né? 1.000, aliás, 1 e 12 N, e a gente clica aqui no FV e eu tenho 1.126,83 aproximadamente. A gente até já tinha feito, né? Que eu tenho que adicionar uma etapa a mais aqui, se eu quiser calcular os juros. Bom, por fim, né? Eu também posso querer saber qual que é o valor presente, sabendo um valor futuro, uma taxa de juros e um período. Então, nesse caso, eu tenho o valor futuro, né? E eu vou ter que ter de retorno aqui
o valor presente, que são os R$1.000. Como é que eu faço na HP12C? Limpo o registro, vou lá, 1.126,83, CHS FV, né? Coloco CHS para retornar um valor positivo, 1i 12n, né? 1i de 1 da taxa de juros, 12 do período, e solicito aqui o PV, ele vai dar R$1.000 aqui. Por que que ele deu com aqueles 44,11 no final? Porque esse valor aqui, ele está arredondado, tá? Por isso que acaba dando aquilo ali. Mas se a gente fosse para apenas duas casas decimais, ele ia dar aqui R$1.000,00 certinho. Pessoal, e trabalhando agora com HP12C, fazendo os cálculos aqui das taxas proporcionais. É bem simples, tá? Então, eu quero converter uma taxa de 12% ao semestre para uma taxa anual proporcional. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que levar, né, 12% ao semestre multiplicado por quantos semestres eu tenho no ano. Eu tenho 2 semestres, então se eu fosse fazer manualmente, seria 12% vezes 2, né? Isso daqui vai dar 24%. Na HP12C é bem tranquilo, tá? Limpo o registro aqui, 12 Enter, 2 vezes, tenho aí 24%, tá? Se eu, por exemplo, né, eu quero converter uma taxa de 12% ao semestre para uma taxa mensal proporcional, aí eu tenho que dividir, porque eu tô do maior indo para o menor. Quantos meses eu tenho em um semestre? Eu tenho 6 meses. Então, eu tenho que fazer isso daqui, né? 12 dividido por 6. Na HP12C, bem tranquilo, 12 Enter, 6 dividido, isso vai dar 2%. E por fim aqui, né, um outro exemplo que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais de cálculo, é uma taxa de 12% ao semestre para uma taxa quadrimestral proporcional. Eu poderia trabalhar aqui com números com vírgula, mas é mais fácil fazer o seguinte. Primeiro, transportar essa taxa aqui a um mês, que eu já sei que é 2% ao mês, né, fazendo o cálculo, e depois multiplicar aqui pelo quantitativo de meses que eu tenho em um quadrimestre, que são 4. Fazer 2 vezes 4, isso daqui vai dar uma taxa de 8%, tá? Fazendo na HP12C, vai ser 12, Enter, 6 dividido, né, porque é a primeira etapa, 4x, isso vai dar 8%. Pessoal, e se eu quero calcular aqui taxas equivalentes com HP12C? Então, eu quero uma taxa equivalente anual para uma taxa de 1% ao mês, né? Como eu estou trabalhando aqui com taxas equivalentes, eu sei que se eu capitalizar mensalmente é uma coisa, se eu capitalizar anualmente é outra. Então, eu sei que 1% ao mês é diferente de 12% ao ano, se eu estiver trabalhando com capitalização mensal, coisa que na taxa proporcional é justamente o que a gente tem, né? Lá é mais tranquilo de fazer esses cálculos. Bom, fazendo na fórmula, né? Eu teria mais ou menos isso aqui, 1,01 elevado na 12 vai dar aproximadamente aqui 1,1268, tá? Que seria mais ou menos, não diferente, né? Seria mais ou menos o que eu teria aqui, uma taxa equivalente anual a 1% ao mês, considerando o regime de capitalização mensal. E na HP12C, como é que eu faço? FCLX para limpar a memória, vou colocar 1.01, Enter, 1.01 dessa partezinha aqui da fórmula, tá? Vou colocar 12, que é o número de meses que eu estou trabalhando, vou colocar aqui, ó, no Y elevado na X, e vou tirar 1, né, para ficar com 0,1268, e multiplicar por 100, e aí eu vou ter a minha taxa aqui, né? Aproximadamente 12,68. A gente está fazendo HP12C mais ou menos o que a gente estaria fazendo à mão aqui, né? Porque aqui eu também tive que tirar 1, né? Eu fiquei, menos 1, eu fiquei com 0,1268, e depois eu multipliquei isso daqui por 100 para voltar para ter nos percentuais. Cálculo da taxa equivalente mensal para 12% ao ano, tá? Aqui é o contrário. Aqui a gente quer uma taxa mensal que ela seja equivalente a uma taxa de 12% ao ano. Eu sei que vai ter que ser menor do que 1% ao mês, porque eu já sei que 1% ao mês é 12,68. Tá? Então vai ter que ser uma taxa menor que 1%. Bom, vamos lá. Limpo o registro, 1,12, que é o que eu tenho, né? A taxa anual. Enter, 12. Eu vou agora apertar aqui no 1, né, sobre x. Vou elevar no y elevado na x, vou tirar 1 daqui também, como eu tenho que fazer, 1 menos, e vou multiplicar por 100, e aí eu vou ter minha taxa, tá? Então, minha taxa ao mês seria
de aproximadamente 0,95% ao mês. Isso é equivalente a uma taxa de 12% ao ano. Tinha que ser menor que 1%, né? E foi menor, 0,95%. E pessoal, quando a gente trabalha com a capitalização considerando dias úteis, tá? Como é que a gente vai fazer então? Eu quero saber qual que é o rendimento diário para uma taxa anual de 10,14%, só que considerando o período de um ano em dias úteis, tá? Em um ano a gente tem 252 dias úteis. A gente quer saber qual que seria essa taxa de dias úteis. Então vamos lá. A gente vai pegar a taxa que a gente quer, limpa o registro, FCLX, 1,1014, Enter, 252, que são os dias do período, 1x, eleva aqui no y elevado na x, faz 1 menos 100 vezes, tá? Então, a cada dia isso dá mais ou menos 0,38, tá? Mais ou menos isso. É o mesmo procedimento que a gente faria se a gente quisesse encontrar a taxa mensal, por exemplo, né, em relação a uma taxa anual que eu tenho, ou em outros períodos, só que aqui a gente está considerando os 252 dias úteis do ano. Bom, e como é que eu utilizo aqui a HP12C quando eu quiser fazer uma capitalização contínua, que é quando eu vou ter aqui a capitalização acontecendo a todo momento, a cada instante, né, no menor período possível. Então, eu quero fazer aqui o cálculo de R$ 1.000 na capitalização contínua com uma taxa de juros de 1% ao mês. Aí eu sei que esse valor aqui ele vai ter que ser maior do que na capitalização composta, independentemente do período que eu selecionar. Se eu selecionar um período mensal, eu sei que na capitalização contínua, ou melhor, né, na capitalização composta, eu vou ter R$ 1.000 se transformando aqui em aproximadamente 1.126, né, com 80, mais ou menos isso, tá? Por quê? Porque 1% ao mês, ele é equivalente a 12,68%, tá? Então isso vai virar 1.126,80, considerando uma capitalização ao mês. A capitalização contínua, eu diminuo esse intervalo de capitalização e, consequentemente, o meu valor futuro ele tem que ser maior do que na capitalização composta, independentemente do período que eu estiver fazendo a capitalização. Então vamos lá. FCLX para zerar a memória, 0,01 Enter, 12 X, que é o período, né, que a gente está trabalhando. Eu vou clicar aqui nessa tecla azul, que é o G, né, que ele vai habilitar essas outras funções aqui da HP12C. Vou clicar aqui no E, no Ezinho aqui de constante de Euler, né? E vou, por fim, clicar no 1.000, que é o meu valor presente, e x multiplicado. Então tá aí o valor, né? 1.127 aproximadamente, né, 1.127,50, tá? Então, é maior que 1.126,80? É maior. É assim que a gente calcula a capitalização contínua na HP12C.